Ivo, tudo bom, Ivo? Eu estou com gotejamento pós-nasal faz mais ou menos um ano e no mesmo período venho sofrendo com refluxo, pois descobri que tenho uma hérnia de hiato. Fiz uma endoscopia do nariz e não deu alterações. Fiz uma TC da face e também não deu nenhuma alteração. Aí tem que saber como você sabe que tem gotejamento pós-nasal, né? Porque a endoscopia nasal ela é um exame que eu sei que não tem uma sensibilidade total, mas dá uma boa ideia se o paciente tem um gotejamento pós-nasal. E também não deu nenhuma alteração que justificasse esse excesso de muco que desce para a garganta, que é bastante espesso. Minha otorrino informou que a causa disso seja o refluxo. Meu gastro concordou e pediu que eu fizesse uma análise cirúrgica com o cirurgião. Também concordo com eles dois. Pois os medicamentos não resolveram o problema do refluxo. Pelo que você está me contando, realmente é bastante coerente. Não dá para a gente dizer se é verdade ou não. Porque eu não sou seu médico, eu não tenho seu histórico, eu não tenho seu prontuário, eu não lhe consultei, eu não passei os remédios, ou seja, eu tenho uma ideia do que você está me contando. Realmente é coerente isso, né? Você faz uma endoscopia nasal, você faz uma tomografia de seios da face, simplesmente não vem nada, e você só tem um quadro clínico de refluxo associado, você pode fazer um nexo causal com a possibilidade do refluxo, sim, tá? Poderia me informar a relação do gotejamento pós-nasal com refluxo? É simples. Você começa a produzir muito ácido, esse ácido, por sua vez, ele reflui, ele não fica restrito somente no esôfago, no trato gastrointestinal, nem na garganta, mas ele pode refluir para os brônquios e pode refluir também para as vias aéreas superiores, ou seja, aquele processo irritativo do ácido do estômago que não é contido pelo esfíncter esôfago gástrico, ou seja, ele migra, ele evolui para regiões superiores. Então, justamente isso faz um processo inflamatório nas vias aéreas superiores e, consequentemente, causa um processo irritativo, levando uma produção de muco exacerbada, levando a entupimento nasal, levando a inflamação de garganta, levando a processo irritativo no seio da face, levando a tosse, inclusive. O refluxo é uma causa importante de asma. Muitos pacientes que têm asma é por causa do refluxo, e quando você trata o refluxo, o paciente melhora da asma. E é interessante que na medicina tradicional chinesa, né, não sei se você ouviu eu falando isso em um dos meus vídeos, né, eles têm já como cultura, né, como tradição, não reter durante muito tempo nenhum fluido dentro do seu organismo, ou seja, nada deve ser retido. Por isso que eles têm o hábito de urinar, de evacuar e de escarrar com muita frequência, principalmente escarrar no chão, né? Evacuar é mais criancinha pequena, inclusive as criancinhas na China, elas quando usam a roupinha delas, elas têm até uma abertura no bumbum para que elas possam logo fazer o pipi delas e evacuar na rua. Então criança pequena faz muito isso, é comum, como um cachorrinho faz na rua, criança pequena também faz. Mas em relação ao escarrar, né, ao corizar, a retirar o excesso de coriza, isso já é comum em todas as faixas etárias, né? Desde a criança até o idoso. Inclusive teve até uma campanha, quando houve as Olimpíadas de Pequim, uma campanha publicitária para pedir à população que não fizesse muito esse hábito, porque esse hábito não é muito bem visto pelos ocidentais. Quando você vê um oriental fazendo isso, um chinês principalmente, não é falta de educação do chinês, é porque isso faz parte da cultura dele, embasada em ciência da medicina tradicional chinesa. E realmente hoje a gente sabe que isso tem uma certa coerência, porque quanto mais catarro a gente engole, maior a possibilidade da gente aumentar a produção de ácido no estômago, né? O catarro, por sua vez, ele é rico em aminoácidos simples. E esses aminoácidos simples, eles estimulam o estômago a produzir ácido. Então, quanto mais catarro você engole, maior a acidez no estômago e maior a capacidade de você piorar do refluxo, aumentando mais ainda a produção de ácido e aumentando mais ainda a possibilidade de você engolir esse catarro, entendeu? Ou seja, você engole o catarro aumenta a produção de ácido, o ácido aumenta a produção de catarro e vice-versa, e acaba levando a um processo de crescimento em espiral, né? Crescente, né? E isso faz com que haja justamente uma não melhora do quadro clínico, que a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se for o ovo ou a galinha. Então, o que a gente indica nesse caso? É importante você fazer os tratamentos que o médico te indicou, se realmente você foi visto por 2 médicos especialistas e esses médicos entendem que há necessidade de você operar,
e o terceiro médico, que é o cirurgião, vai dizer, não, precisa operar, então tem que operar, né? Então tem que conversar direito com esses 3 médicos que vão abordar seu caso, opere, mas lembre da possibilidade também de você pensar em processo alérgico envolvido, e pode ser que o processo alérgico ele seja a causa da piora do refluxo, né? Como eu havia falado, a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Certamente você tem uma hérnia de hiato, você tem uma incompetência do esfíncter esôfago gástrico. Essa incompetência do esfíncter esôfago gástrico é uma das causas de refluxo e de também produção de secreção nas vias aéreas superiores e inferiores. Porém, você pode ter também processos alérgicos respiratórios e, consequentemente, eles estarem contribuindo, corroborando para uma piora, suposta piora do refluxo gastroesofágico, tá bom? Então, Ivo, precisamos entender que a medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência inexata, a medicina é a ciência das verdades transitórias, a medicina precisa muito da experiência do médico. Por isso que quanto mais cabelo branco o médico tem, mais valorizado ele é, diferentemente das outras profissões, né? Quanto mais cabelo branco outros profissionais têm, menos valorizado ele é, infelizmente isso é uma realidade, mas o médico não. Por ser uma medicina inexata, vai depender muito da experiência daquele profissional e entender com mais abrangência, de forma mais eclética, em perceber sinais e sintomas sutis, que muitas das vezes o médico recém-formado não tem essa capacidade sutil de entender um quadro clínico apresentado pelo paciente. Tá bom, Ivo? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.